Oi, oi, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no perfil e hoje a gente vai falar sobre os direitos das mulheres no divórcio e também sobre como recomeçar após o divórcio, após a separação. E a gente vai ter a participação especial aqui da psicóloga Amanda Rangel, que vai estar com a gente aqui contribuindo, como sempre, né? Trazendo conteúdo bastante importante. E aí, gente... Esses direitos das mulheres, eles não são específicos das mulheres, né? O que a gente quer ressaltar aqui é que as mulheres têm os mesmos direitos, né? Oi! Olá, boa tarde. Boa tarde! Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu só acertar. Eu também quero colocar um filtro. Tô explicando aqui, Amanda, que já dei as boas-vindas, né? Eu vou já te passar a palavra, mas deixar bem claro, né? Porque algumas pessoas vieram me perguntar, mas existem direitos específicos das mulheres no divórcio? Sim. Gente, na verdade, existem algumas particularidades, né? Algumas questões que as mulheres acabam, às vezes, tendo uma certa diferença. Na maioria das vezes é a parte mais vulnerável na relação. Mas, na verdade, os direitos, em tese, diante da lei, eles são os mesmos. Né? As vulnerabilidades que, às vezes, as mulheres estão submetidas é que são diferentes. Então, são os mesmos direitos, sendo que tratamento desigual para os desiguais e tratamento igual para os iguais, que a gente sempre costuma dizer no direito. Então, só para deixar bem claro que não é só porque puxando sardinha para a mulher, enfim, só para deixar bem claro isso, tá? Porque eu recebi isso de algumas pessoas e aí resolvi esclarecer isso logo antes de a gente iniciar, tá? Amanda, seja bem-vinda. Você tá me ouvindo bem? Certinho. Então tá bom. Seja bem-vinda. Hoje é o último dia, né, do mês da mulher e a gente traz esse tema tão importante. Sim. A gente já falou aqui sobre a violência contra a mulher no início do mês e acho importante, né, a gente complementar com esse tema, porque não adianta você municiar a mulher contra a violência, mas não mostrar para ela quais são os direitos dela com relação à propriedade, com relação ao casamento, com relação ao divórcio, tá? Eu vou passar a palavra para você, então, para que você possa se apresentar para quem ainda não te conhece. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Amanda Rangel, psicóloga. Ih, tá caindo os diamantes aí. Não sei por quê. É muita riqueza. É muita inovação pro meu gosto, gente. Eu não aguento esse Instagram. Esses filtros são trazem ótimos. essas inovações e o nosso engajamento vai lá embaixo. Isso aí. Gente, eu sou a Amanda Rangel, sou psicóloga clínica, né? Atendo adolescentes e adultos e no meu percurso acabo esbarrando com essas questões porque o divórcio ele faz parte da vida, né, de muitas pessoas. É um momento muito difícil. A parte jurídica, muita gente não tem conhecimento, né? Parece óbvio às vezes para quem é da área, são questões muito práticas, né? Do dia a dia e tal. Mas tem muita gente que não tem esse conhecimento e o nosso canal de comunicação é sempre para que essas informações cheguem, né, a quem de fato precisa, que de repente está precisando refletir, está precisando, né, desse momento aí de direcionamento, de orientação. E é um prazer estar aqui, né, finalizando o mês da mulher, hoje o dia 31 de março. O divórcio, como a Paulinha falou, entra como mais uma luta, né? Porque tem casos e casos, tanto o direito quanto a psicologia trabalham com essa perspectiva, né? Os direitos são diferentes, beneficiam mais um grupo do que outro grupo? Depende do que está acontecendo ali. Aí é caso a caso. Não temos uma receita de bolo. A lei é uma só e se aplica para todo mundo. Mas a condução do caso, né, é muito particular, muito singular.
Sim, com certeza. E a gente vê muito isso na prática, né? Porque as mulheres, algo assim muito cultural e até uma luta que a gente tem que estar sempre, né, em busca de igualdade, igualdade no trabalho, igualdade no respeito em si, enfim. Com relação ao machismo, né, tudo isso que a gente vivencia, que a gente vê por aí, tudo isso vai tornando as mulheres um pouco mais frágeis, um pouco mais vulneráveis com relação a essas questões relacionadas ao casamento, ao divórcio, até mesmo com relação aos direitos, com relação aos bens. Então, muitas mulheres acham que elas não têm direito porque, de repente, elas não trabalham fora. Muitas mulheres acham que elas não têm direito a uma pensão alimentícia se elas vierem a se divorciar. E aí elas, às vezes, acabam se submetendo a uma relação abusiva, à violência no ambiente familiar, por conta de não saber desses direitos, tá? Então, não adianta a gente falar que, olha, a violência é isso, existem tais tipos de violência, se a gente, não, na verdade, não passar para vocês como que você deve resolver essa situação, quais são os seus direitos se você resolver dar um basta nessa situação, né? E aí eu vou começar falando aqui para vocês sobre quais são os principais direitos no divórcio e depois a Amanda vai complementar, trazendo aí algumas dicas sobre como recomeçar após o divórcio, após a separação. E o primeiro direito que eu quero dizer para vocês ao divórcio em si. Pode falar. Antes de você começar a falar dos direitos, eu queria só falar um pedacinho, assim, né? Porque para que você entre com essa parte mais prática. Sim. Muita gente, quem está de fora, às vezes, do relacionamento, tem uma percepção de que aquele divórcio ele foi uma coisa assim que aconteceu do nada, né? Ah, nossa, fulano separou, mas foi do nada. E eu acho que também muitas das dificuldades estão aí, né? Nesse reconhecimento que às vezes é pessoal de quem está ali vivenciando e também dos familiares que estão ali acompanhando todo esse processo. Eu costumo, né, durante muito tempo trabalhei com as famílias, né, que são casais parentais, e todas as reflexões que a gente fazia era no sentido de o divórcio tem fases, né? Então, o divórcio ele passa por muitas fases. Até a pessoa realmente se separar, aquilo ali vem, né, escalando. É um conflito que ele vai escalando. Então, a gente trabalhava muito a questão das fases do divórcio. E aí, antes de você falar, eu queria muito falar sobre as fases do divórcio. Que a primeira fase, muitas vezes, é a negação. Quando você está dentro de uma relação, você já viu que aquilo ali não está dando certo, mas tem dificuldade de reconhecer que alguma coisa precisa acontecer, né? E às vezes, para a gente que está vivenciando problema, é muito difícil, né? Você reconhecer que, assim, todos aqueles planos, todos os projetos que você fez não estão indo da maneira como esperado. E aí, a segunda fase, né, seria uma fase mais de resistência, que é quando você percebe que, assim, não tem mesmo mais nada, realmente essa relação acabou, mas os dois vão empurrando com a barriga, né? Ficam empurrando aquela relação com a barriga até o momento que, de fato, as pessoas tomam alguma atitude, ou um lado ou outro, né? E aí entra o advogado, assim, que é quando a pessoa chega, e aí, doutora, o que eu faço? Né? Eu tô com com essa questão aqui, não tá dando mais. Só que esses processos são longos. Sim. E muitas vezes são longos justamente pelo que você falou. As pessoas não sabem o que fazer, não sabem quem Sim. procurar, né? E só isso que eu queria falar. Depois eu com a última fase, que aí já vai estar na minha parte. Primeiro lugar, gente... Interrompi, mas voltei. Primeiro lugar, gente, primeiro direito é o direito ao divórcio em si.
Então, eu já vi muitos casos, né? A cliente chegar para mim e falar assim, olha, o meu marido falou que não vai me dar o divórcio. Lamento informar, mas não é ele quem te dá o divórcio, né? Quem dá o divórcio, quem divorcia, quem dá a última palavra é o Estado. Então, se foi o Estado que disse que vocês estavam casados, só o Estado vai dizer que vocês não estão mais casados, tá? Então, muitas mulheres, elas ficam ali, muitas vezes, por anos, numa relação abusiva, porque ele simplesmente fala assim, olha, eu não vou te dar o divórcio, não adianta você sair de casa, não adianta que eu não vou sair de casa, e é isso, você vai ter que ficar comigo. Gente, exatamente ninguém é obrigado a viver com ninguém, tá? Ninguém é obrigado a se submeter a uma relação onde não se encontra mais feliz, contra a própria vontade. Então, quando a gente fala ali em casamento, quando a gente fala em união estável, ambos eles têm a necessidade, têm como pré-requisitos a livre e espontânea vontade. Então, a partir do momento, mesmo que essa livre e espontânea vontade, ela existia lá no início, quando você se casou, quando você fez uma união estável, se ela hoje já não existe mais, então não temos mais um casamento, não temos mais uma união estável, tá? É um pré-requisito. Então, não adianta, ele pode dizer, olha, eu não vou te dar o divórcio, eu não vou deixar, não vou sair de casa. Tá bom, você não precisa me dar nada. Quem diz se a gente está casado ou não vai ser o Estado. Então, entra com uma ação de divórcio. Inclusive, os juízes, eles já determinam o divórcio hoje de forma liminar. Então, a gente entra com uma ação de divórcio e se esse divórcio ele não for consensual, ele tem ali, geralmente, se tiverem filhos menores, o divórcio em si, ele tem a guarda dos filhos, a regulamentação de visitas, ele tem a partilha dos bens, enfim. Se a gente tem esses 4 assuntos para serem tratados numa ação de divórcio e você não tem um consenso em nenhum deles, liminarmente, de imediato, o juiz vai determinar o divórcio, você averba esse divórcio no cartório, você está divorciado. E as outras questões elas vão ser tratadas mais para frente nesse mesmo processo, tá? Então, inclusive, você nem precisa esperar o final da ação de divórcio e resolver todas as questões para que você esteja divorciado. Sim, não, o divórcio ele pode ser concedido de forma liminar imediatamente quando você entra com uma ação de divórcio, tá? Mesmo sem solucionar as outras demandas. Segundo direito de receber pensão alimentícia do cônjuge. É sempre? Não, tá? A cada dia que passa, as mulheres principalmente, né, elas vão perdendo cada vez mais esse direito. E por que isso? Porque eu acho bom, né, a gente está se tornando cada vez mais independente, cada vez mais dona da nossa vida financeira. E aí, com isso, tanto a mulher como o homem perde ali esse direito à pensão alimentícia. Então, ambos ali podem vir a ter o direito de receber pensão alimentícia do cônjuge, desde que haja uma dependência financeira no casamento. Ana Paula, essa pensão alimentícia é para sempre? Depende. Se a gente tiver ali uma mulher, por exemplo, que se divorcia aos 50 e poucos anos, né, e essa mulher não tem a menor condição de se inserir novamente no mercado de trabalho, de repente por um problema de saúde, de repente por não ter uma profissão, de repente por não ter mais condições físicas de se inserir no mercado de trabalho, ela nunca trabalhou fora. Como que você vai pegar essa mulher aos 50 anos e querer que ela ganhe a vida, né? Então, nesses casos, geralmente, o juiz estipula uma pensão alimentícia para o resto da vida. Mas nos casos mais comuns, né? Quando a mulher ainda tem ali condições, tanto a mulher quanto o homem, tá, gente? Porque a gente já tem muitos homens também que ficam em casa, cuidando da casa, enquanto as mulheres saem para trabalhar. E nesses casos, caracteriza ali a dependência financeira da mesma forma e eles têm direito também. Então, quando se é mais jovem, quando não se tem nenhum problema de saúde, há uma probabilidade muito maior de se inserir no mercado de trabalho. Então, nesses casos, os juízes costumam determinar aí um prazo de 6 meses a 2 anos de pagamento de pensão alimentícia como período de adaptação até esse cônjuge se inserir novamente no mercado, de repente passar a ter uma profissão e aí conseguir se manter, né, sem essa pensão alimentícia. Só beber uma água.
Eu nem trouxe Direito... minha água para cá. Senão a gente fica com a garganta fica coçando. seca. Direito aos bens adquiridos durante o casamento. Se vocês rolarem o meu feed, vocês vão ver ali que diversas vezes eu falo sobre a mulher ter esse direito à partilha de bens, mesmo quando ela não trabalha fora. E aí eu pergunto para vocês, quando a mulher não trabalha fora, né, e o homem ele é o provedor da casa, por exemplo, será que esse homem conseguiria auferir de renda o que ele aufere, né? Se ele tivesse que dar conta da casa, dar conta dos filhos, né? Tudo que a mulher faz, ele tivesse que fazer também. Então, será que ele conseguiria adquirir todo o patrimônio que ele adquiriu durante o casamento? Provavelmente não, né? Porque ele teria que se dedicar bem menos ao trabalho dele, não ia ganhar tão bem, não ia conseguir comprar a casa, de repente não ia conseguir ter o que tem. Então, assim, não é o fato da mulher sair e trabalhar fora, ter uma independência financeira que faz com que ela tenha direito à partilha de bens no divórcio, tá? Casou, o regime é da comunhão parcial de bens, ela tem direito a 50% de tudo que foi adquirido na vigência do casamento, tá? A única exceção é quando o regime é da separação total de bens, que é muito raro acontecer, porque a maioria das pessoas elas não fazem um planejamento matrimonial, a maioria das pessoas elas não buscam entender os regimes de bens antes do casamento, e o regime automático, né, que o Estado acaba aplicando toda vez que alguém vai lá se casar e não escolhe um regime diferente, é o da comunhão parcial de bens. Então, se vocês rolarem lá no meu feed, vocês vão ver vários posts enfatizando isso, falando que a mulher, sim, ela tem direito à partilha de bens, mesmo que ela não tenha uma independência financeira, mesmo que ela nunca tenha saído de casa para trabalhar e ganhar o próprio dinheiro, tá? Então, o direito dela na partilha de bens, ele não vem da independência financeira dela, mas sim do regime de bens que foi estipulado no casamento. Tá? Então fiquem bem atentos a isso. E é muito importante também que as mulheres elas tenham conhecimento sobre esses regimes de bens, para que elas não fiquem aí achando que não têm direito, para que elas não fiquem, de repente, se submetendo a uma relação com o regime da separação total de bens, que na maioria das vezes é muito injusto, porque se você trabalha, se você contribui aí para a manutenção da família, mesmo que seja com as atividades domésticas, não é justo que você não tenha direito a nada depois, né? Então, é muito importante que as mulheres tenham esse tipo de conhecimento e na hora de casar, na hora de fazer ali uma união estável, elas busquem esse tipo de informação, tá? Para que elas não se submetam a esse tipo de regime que na maioria das vezes é injusto muito mais para as mulheres, né? Direito ligado à relação parental. Outro tipo de ameaça que costuma acontecer muito. Olha, se você sair de casa, eu vou pegar a guarda dos meus filhos. A lei, ela é clara. Existem motivos que levam, sim, as mães a perderem a guarda dos filhos. Mas não é ela sair de casa porque ela não está mais satisfeita com o casamento. Jamais esse será um motivo para que essa mãe perca a guarda dos filhos, tá? Então, quais são os motivos que levam a mãe a perder a guarda dos filhos? Maus tratos, abuso sexual, prática de alienação parental, uso em excesso de drogas, ingestão de bebida alcoólica em excesso. Então, são esses os motivos que levam as mães a perder os filhos. A negligência também com os cuidados com a saúde da criança. Então, não fiquem com medo de, ele falou que se eu me divorciar, ele vai pegar a guarda dos meus filhos e eu não vou me divorciar porque eu tenho medo de ficar longe dos meus filhos. Gente, isso não existe, tá? Inclusive, mesmo a mulher se divorciando, ela dando, né, esse pontapé inicial, ela dando encerrando esse ciclo, encerrando essa relação, ela não perde o direito, né, de ter ali a relação parental com os filhos e muito menos, né, a pensão dos filhos. Então, se a guarda ficar com ela, esse genitor, mesmo não tendo escolhido, não tendo optado pelo divórcio, ele tem ali que cumprir também com o dever parental dele, tá? Então,
essa é uma ameaça completamente descabida e que a gente vê o tempo todo acontecendo. E aí, quando a gente fala que a mulher ela é parte mais vulnerável na relação, é porque ela geralmente tem um medo maior, geralmente, tá, gente? Tem as exceções. Geralmente a mulher ela tem um medo maior de perder a guarda dos filhos, de ficar longe dos filhos. Ela tem um medo maior de, poxa, se eu ficar com meus filhos e eu não tiver direito à casa que a gente mora, por exemplo, como que eu vou fazer? Para onde eu vou, né? Então acaba sendo ela acaba se tornando a parte mais vulnerável na relação, muitas das vezes por conta disso também, tá? Direito da mãe continuar convivendo com o filho. Então, existem casos que que a mãe ela não tem interesse ou ela não tem condições de ficar com a guarda dos filhos menores. Nesses casos, quando a guarda fica com o pai, ela não perde o direito de convivência. Então, aquela mesma convivência que geralmente se estipula para o genitor, né? Aos finais de semana, feriados prolongados alternados, dia das mães com a mãe, dia dos pais com o pai, mãe com a mãe, aniversário do pai com o pai, Natal, Ano Novo intercalados, enfim. Tudo isso serve para ambos os genitores. Então, se o pai for o detentor da guarda, né? Se a mãe abre mão da guarda desse filho por algum motivo, mesmo assim, ela continua tendo o direito de se relacionar, de conviver com esse filho da mesma forma que o pai, quando ele não detém a guarda. Direito de continuar usando o nome de casado ou não. Geralmente, as mulheres elas não querem continuar com o nome de casado. Então, quando você encerra ali um ciclo da sua vida, geralmente os cônjuges eles querem acabar com tudo, né? Se livrar de todas as formas do outro. Mas existem alguns casos específicos em que a mulher ela precisa ficar com o nome de casado. Quais são esses casos, gente? Quando geralmente ela usa esse sobrenome para uma questão profissional, por exemplo. Então, ela tem uma empresa que tem um nome que está vinculado ao sobrenome do marido. Então, nesses casos, a própria lei ela abre essa exceção para que essa mulher continue utilizando o nome de casado, mesmo após o divórcio e mesmo contra a vontade do marido, tá? Então, existem algumas exceções desse tipo. E, geralmente, é muito raro. Eu posso dizer assim que 10% das ações de divórcio que eu já fiz, a gente teve ali a manutenção do nome de casado. Na maioria dos casos, as mulheres elas não querem continuar, elas querem mesmo encerrar o ciclo e ponto final. Né? Mas no caso que teve, foi assim, uma questão de necessidade, por conta de questões profissionais. E aí a juíza deferiu e ela continuou com o nome de casada, enfim. Eu conheço algumas pessoas que mantiveram, né, o nome de casado, porque às vezes a pessoa vai criando uma identidade profissional, toda uma história ali, Sim. Sempre associando fulana de tal, né? E quando separa, mantém aquele sobrenome, né? Sim, sim. É uma exceção, inclusive, prevista, né, na lei, nos entendimentos, e vem acontecendo, os juízes vêm aplicando sem problema nenhum. Tá? Uma outra questão muito importante, né, a questão da traição. A gente escuta muito dizer que a mulher ela perde o direito à partilha de bens quando ela trai o marido. Gente, mais um mito, mais uma informação improcedente. Então, assim, nem a mulher, nem o homem, eles perdem direito à partilha de bens quando eles praticam o adultério, tá? Bem antigamente, o adultério era crime, hoje já não é mais, né? A gente tem ali, a partilha de bens, ela se mantém da mesma forma, mesmo quando o casamento se encerra por conta de traição, não vai afetar nenhum cônjuge, nem o outro, tá? O que a mulher perde em caso de traição é o direito à pensão alimentícia, tá? Então, o direito à pensão alimentícia entre cônjuges, tá? Para ela como mulher ou o marido como marido, perde o direito à pensão alimentícia se praticar o adultério. Então, essa é a única consequência jurídica para o adultério na hora do divórcio. Então, partilha de bens é um direito assim
que já está ali enraizado, então você não tem, é um direito adquirido, você não tem como tirar isso daquela pessoa. Agora, a pensão alimentícia, você subentende que se a pessoa traiu e deu causa ao fim do relacionamento, ela não precisa da pensão. Então, é isso que vem sendo aplicado. E uma coisa muito importante, né? Direito à divisão das dívidas. Muita gente acha que só se partilha lá no divórcio os bens, a casa, o carro, enfim. Não é bem assim que funciona. São partilhados no divórcio tanto os bens como as dívidas. Então, se você tem ali uma dívida de um empréstimo consignado, um financiamento imobiliário, um financiamento de veículo, dívida de cartão de crédito também, todas essas dívidas, quando contraídas na constância do casamento e em benefício comum do casal, da família em si, elas devem sim ser partilhadas no divórcio. E aí, gente, eu resolvi falar sobre isso também, porque eu tive um caso, né, há um tempo atrás, nem cheguei a ajuizar a ação, mas foi uma consultoria mesmo que eu prestei. E aí, nesse caso, o casal tinha uma conta conjunta no banco e ela não tinha muito acesso à conta, não controlava muito essa questão financeira, ficava mais por conta do marido. E aí, até o dia que ele resolveu sair de casa, ela era servidora pública e quando ela pegou a conta dela, que ela foi tomar pé da situação, ela se surpreendeu ali com diversos empréstimos na conta dela, empréstimos consignados. Ela se surpreendeu com dívida de cartão de crédito, então ela estava mais encalacrada do que tudo, cheia de dívidas e ela estava desesperada. Desesperada, como que eu vou me manter com o que sobra do meu salário, sendo que essas dívidas eu nem sabia que existiam. E além disso, né, eu não sei para onde foi parar esse dinheiro, não sei onde foi parar o dinheiro. Então, assim, falei para ela, fica tranquila. Se ele não quiser te ajudar a pagar ou não quiser pagar metade, isso entra na partilha lá no divórcio. Você comprova ali que vocês tinham uma conta conjunta, que esse dinheiro ele foi utilizado pela família e que ele vai ter que te pagar os 50% dessa dívida, entendeu? E se não pagar, vai ter que tirar, né, esse valor da partilha dos bens. Então, assim, é algo muito importante também, porque essa mulher chegou para mim desesperada, achando que ela ia pagar tudo sozinha. E aí foi um alívio para ela quando ela ficou sabendo que as dívidas também são partilhadas, porque a gente não escuta falar em partilhar dívidas na hora do divórcio, né? A gente só escuta falar, vou partilhar minha casa, meu apartamento, o meu carro. Mas ninguém fala assim, minha fatura do cartão de crédito, que ele também usou, não vai ser partilhada. Verdade, eu nunca tinha ouvido. Então, é bem importante, né? Porque senão o outro vai ter direito a 50% da parte boa e você vai ficar com 100% da parte ruim. Nossa, não. Isso aí que você está falando são muitos casos. Sim, eu conheço muitos casos, né, que às vezes a pessoa pega o empréstimo, vários empréstimos, vende carro. Mas até premeditado, né? Um pouco antes da separação, você vai lá e faz a dívida. Sim, total. E é isso, né? Conhecimento é poder. Sim, com certeza. Então, é extremamente importante a gente estar consciente, né, dos direitos que existem para tomar as providências, para buscar esse suporte, porque o divórcio é muito difícil. Sim, com certeza. E aí, falando nisso, eu encerro a minha parte, né, e passo a palavra para você falar aí para a mulherada, né, dicas sobre como recomeçar, sobre a fase final do divórcio. Então, pode continuar. Pois é. Você está falando de coisas muito práticas, né, de como o direito mesmo funciona. Mas para quem passa por um processo de divórcio, a pessoa sabe que não é fácil, né? Você investir naquela relação, tempo, afeto, planos, sonhos, coisas que você vai projetando junto com a outra pessoa e de repente você vê que aquilo ali está desandando. É muito difícil a gente reconhecer que
um plano que a gente fez não está dando certo, né? Que aquilo ali está indo por água abaixo. Então, por isso a fase inicial, que é a da negação, né? Tem casais que ficam em processo de resistência durante muito tempo. A pessoa já sabe que aquilo ali não funciona, não tem mais desejo um pelo outro, não tem mais aquela questão, nem desejo sexual, nem desejo de estar perto, não tem amizade, companheirismo, nada disso. Mas, às vezes, por não ter informação e por essas questões que você trouxe, dos bens materiais, dos filhos, né? Muita gente se mantém em relacionamentos muito adoecidos por não saber como, né? Como será a vida depois daquilo ali. E chega um determinado momento que, em alguns casos, uma das duas partes toma uma atitude. Né? Toma uma atitude de mudança. A pessoa não quer mais viver naquilo ali, quer se dar uma chance, quer tentar outra coisa, e isso às vezes vem como um balde de água fria para quem já estava na zona de conforto, acostumado ali a ir empurrando com a barriga. E às vezes, quando a gente está dentro de uma relação, a gente pensa, né? Pelo menos a gente tem a ideia de que aquilo ali vai ficar para sempre. Mas um ou outro, em algum momento, pode não querer mais vivenciar aquilo ali. Porque todo mundo tem o direito de ser feliz, de buscar sua realização pessoal, afetiva. E eu acho que, assim, toda vez quem fica muito tempo num casamento, a gente tem, além do material, tem toda essa questão, né? Família, amigos em comum, lugares, tudo. Então, é impossível e inevitável que você se separe e não sinta falta. Por mais que, assim, você já esteja no auge do desgaste, né? Uma vez um amigo falou para mim o seguinte, olha, quando existe um casal, é como se fossem dois papéis colados. Então, se você colar dois papéis e você depois tentar separar, nenhum papel vai sair inteiro. Então, assim, é também quando alguém termina um casamento. Nenhuma das duas partes sai inteira. Sim. Né? E para você recomeçar, é importante, a primeira coisa é você saber se acolher, né? Saber que aquela fase talvez não seja tão fácil, né? Que você precise de ajuda, precise de suporte. No início é mais difícil ainda, porque como eu acabei de falar, a gente está dentro de uma relação, você cria uma identidade diferente. E isso, um casamento saudável, né? Entre aspas. Você cria uma identidade ali como casal. Para quem tem problemas no casamento, fica mais difícil ainda. Quem passa por situações de violência, de humilhação, de manipulação, quando essa mulher sai do casamento, ela sai completamente destruída, sem identidade, às vezes sem trabalho, né? Sem um círculo de amigos. Então, o fim de um casamento, o fim de um ciclo, também é o início de um resgate pessoal. Sim. Né? O que, assim, falando, parece até muito bonito, mas quem vai vivenciando aquilo ali entende que é como se você estivesse aos pedaços e você fosse juntando os seus caquinhos ali. E você vai colando caquinho por caquinho até você se reconstruir de novo. A última fase do divórcio é a aceitação. É quando a gente, né, internamente, você olha para a tua relação que acabou e você não gosta daquilo que aconteceu, não era o que você esperava, não era o que você planejou, mas você reconhece que aquilo ali aconteceu e pega seus caquinhos para seguir em frente, né? Pega os seus caquinhos para seguir a sua vida em frente, recomeçar. Recomeçar, eu acho que sempre a gente precisa retornar para a gente, né? Então, é um caminho de você se conhecer, se enxergar novamente como mulher. E pode falar.
E também é um momento até que a gente, como advogado, eu pelo menos, eu reconheço, né, que a gente, eu como advogada, eu penso muito na questão prática, né? Sim, A sim. partilha, a guarda dos filhos, a Sim, regularização das sim. visitas. Mas eu reconheço também que é um momento, para mim, é um processo, né? É um processo judicial. Para o meu cliente, para minha cliente, é uma etapa extremamente importante da vida. E, ao mesmo tempo que é importante, é extremamente difícil, que é o que você está falando. É como E se você dolorida. construir uma identidade que você construiu e você tivesse que realmente se refazer, né? Após Você vai uma se relação, refazendo. né? E aí Exatamente. você anos da sua vida vivendo com aquela pessoa, você fazia tudo com aquela pessoa e de repente a relação chega ao fim, você tem que se redescobrir. E aí às vezes você tem que se redescobrir tanto no sentido prático da coisa, que é o que os advogados costumam ver, e você tem que se redescobrir também na questão pessoal, né? Emocional, sim, Ser humano, sem dúvida. fazer, Você desaprende tudo, né? Isso aí. É como se você desaprendesse a fazer coisas que você gosta. Sim, sim. E aí... Deu uma travada para mim. Voltou? Fala. Voltou. E aí, a gente, como advogado, né, eu, particularmente, eu costumo sempre encaminhar os meus clientes que estão em fase de divórcio para um acompanhamento psicológico. Por quê? Eu reconheço essa importância. A gente não consegue chegar a um resultado positivo no processo de divórcio se essas partes elas não tiverem restabelecidas, né, psicologicamente, elas não estiverem se restabelecendo pessoalmente. Então, elas ficam ali com aquela dependência e o que a gente acaba vendo, até no período que a gente fez o estágio no Sejusc, né? A gente via muito o Tribunal de Justiça virando ponto de encontro de ex-casais. E eles ficam ali por anos. E quando você vai ver, o problema não está na pensão alimentícia dos filhos, o problema não está na guarda, o problema muito menos na partilha dos bens. O problema está, né, nos interesses subjacentes, aquilo que eles querem, que eles não trataram, né, lá dentro deles e que está levando eles a se afundarem cada vez mais no processo judicial. Né? Então, vira ponto de encontro o Tribunal de Justiça, eles ficam num processo que leva 10, 20 anos, os filhos chegam à maioridade e eles estão lá brigando na justiça ainda. Brigando pelo que eles nem sabem o que, entendeu? Então, assim, o autoconhecimento, o apoio psicológico, o acompanhamento psicológico é extremamente importante para que essa pessoa ela se encontre novamente, né, para que ela possa ser feliz. E a gente sempre pensa, né, gente feliz não incomoda mais ninguém. Então, às vezes, aquele chato que vive ali, ó, né, ou aquela ex-mulher que fica no pé do ex-marido. Então, gente, isso é um sinal de que a pessoa não está bem. Ela não se redescobriu. Muitas vezes a pessoa precisa... sentido, né? A pessoa precisa realmente buscar ajuda para que ela consiga caminhar para essa aceitação. Sim. E o tribunal muitas vezes vira ponto de encontro porque muitas pessoas se separam fisicamente, mas ficam ligadas ali afetivamente com a outra pessoa. Então, tudo que o outro faz incomoda. Tudo que a outra pessoa... Às vezes a pessoa já está em outra, já casou, já está com filhos, né? Já está vivendo a vida e aquele tá ali moído, né? Sofrido, porque de repente a pessoa se separa e começa a vivenciar com o outro tudo aquilo que talvez ela idealizou, né? Ele idealizou também. E aí isso fere muito o ego, né? O nosso eu, as nossas... Fere aquilo que a gente tem de mais profundo, né? E assim, esse divórcio afetivo, ele é mais difícil de acontecer. Às vezes a gente precisa de tempo. E uma coisa importante também é pensar que, assim, tem muita gente que, para se divorciar, até chegar de fato a se divorciar, precisa se organizar mentalmente, precisa já buscar esse suporte emocional, né, para conseguir tomar essa decisão, para conseguir encerrar esse ciclo, para ver outras possibilidades na vida. E
as pessoas que já passaram por um processo de divórcio e nesse processo vão conhecendo aquele cônjuge de outra forma, né? Porque tem isso. Até então, a pessoa que morava com você não é a mesma pessoa que vai brigar com você na justiça. Exatamente. Você começa a conhecer o outro a partir do divórcio, né? Quando entra a partilha de bens, quando entra a questão dos filhos e todas aquelas influências, né, dos familiares, algumas pessoas mais, outros menos, mas isso tem muitas interferências. Então, isso acaba também deixando esse processo muito mais dolorido, as pessoas adoecem ao longo do tempo. E é importante a gente sempre pensar que recomeçar faz parte da vida. A gente recomeça várias vezes, divorciando ou não, a nossa vida ela é feita de muitas e muitas fases. Sim. Né? E todo mundo tem o direito de ser feliz, de buscar seu bem-estar, de buscar uma nova história, de construir uma nova história para a própria vida. E uma outra coisa que eu queria falar também é quando as pessoas se separam e às vezes nem se recuperou, ainda está com aquela ferida aberta, sangrando, e já pula em outro relacionamento, né? Isso também às vezes acaba virando um problema. Na justiça a gente vê muito, né? A pessoa acabou de se separar, aí já está com outro, então isso vira mais uma ferida em cima daquele processo, para sangrar naquele processo ali, porque fere tudo aquilo que a pessoa estava esperando, que cria de expectativa. Muita gente se separa, mas tem a expectativa de um dia a pessoa voltar e falar, olha, não é nada disso, eu quero que a gente continue junto, eu quero que a gente, né, tenha a nossa família, mas é importante a gente aprender a reconhecer o que está acontecendo na nossa vida, para que a gente consiga agir, né? Não dá para ficar negando um problema o resto da vida. Isso só vai trazer mal-estar, sofrimento. Muita gente adoece nesse processo com depressão, com ansiedade, com transtorno alimentar, pessoas que não dormem, pessoas que não têm o menor prazer de voltar para casa, porque sabe que quando chegar em casa vai estar lá a pessoa lá, né? O motivo do mal-estar. Então, a gente precisa reconhecer o problema e atuar em cima dele para enfrentar o problema, né? E fazer esse caminho, recomeçar isso. Você faz uma rota como se fosse um retorno, é o início, né? É o retornar para o início, para o seu ponto de partida. Quem sou eu? Né? O que eu gosto agora? O que eu queria fazer e de repente eu nunca consegui porque eu estava nesse casamento, eu não tinha tempo, né? A gente vai fazendo esse resgate da nossa identidade. Mulheres têm mais tempo, né? Precisam de mais tempo para processar um divórcio do que os homens, né? Por questões assim, nem sei, gente. Acho que questões sociais mesmo. Né? Existe toda uma construção social do homem como aquela pessoa que não vive sem uma mulher. Então, os homens, não é que eles se refazem rápido e já começam a abrir o peito e eu já estou apaixonado. Mas, assim, muitos homens não conseguem viver sem mulher por todo o papel social que a gente ocupa mesmo de, sabe, eu tenho que ter alguém para fazer minha comida, para lavar minha roupa, para cuidar de mim. Esse papel materno, né? Que as mulheres ocupam. E a mulher não. A mulher ela não tem essa necessidade. A mulher, ela se dá uma chance a partir, muitas vezes, do afeto. Isso tem mudado, mas ainda não mudou completamente, né? Então, para a mulher, é mais tempo para esse recomeço, né? Às vezes a gente tenta, né? As mulheres tentam recomeçar e tal, mas aí não dá certo. E fica aquela frustração, aquela coisa, aquela tentativa. É importante, quando alguém sai de um relacionamento, você aprender a fazer isso, porque às vezes isso precisa ser aprendido mesmo. Precisamos dar uma chance para você resgatar a tua identidade, lembrar das coisas que você gosta de fazer. Lembrar que, assim, a gente consegue viver sozinha,
né? Em primeiro lugar. Não precisa ter necessariamente um homem ou uma outra parceira para seguir a vida, né? Que é possível a gente viver sozinha e viver bem e ter a nossa independência e de repente, quando aquela ferida tiver mais cicatrizada, quando tiver pronta, recomeçar numa nova relação, sem levar as bagagens daquele relacionamento que não deu certo, né? E recomeçar inclui também essa busca, muitas vezes profissional, né? Porque dentro de um casamento, às vezes, você ganha muito pouco, então, nossa, muito escuro aqui onde eu tô, é a impressão minha. Deixa eu tentar virar um pouco mais para cá. Ai, meu Deus. Virar para cá porque a luz está para cá. E eu não tô com ring light aqui. Resgatar essa parte profissional, né? Também é super importante, faz parte da nossa identidade. Às vezes você está num casamento e você ganha menos do que o marido, né? A gente falou sobre isso na live sobre violência doméstica, e o cara fala, não, mas o que você ganha, não sabe, eu te dou tudo que você precisar, né? Não fica perto dessa amiga, porque ela não está à sua altura, você é uma pessoa muito boa para estar nesse ambiente. E vai criando todo aquele mundinho dentro de uma bolha. E o divórcio é alguém vir com uma agulha e furar a tua bolha, né? E aí você fica assim. Gente. Deixa eu bem vou precisar pegar aqui o meu carregador, sabia? Tá. Por isso que tá. Vai lá. Deixa eu tentar me ajustar aqui, peraí. Vai falando aí enquanto eu vou ajustar aqui minha câmera do meu celular. E aí, eu tô aqui. Aproveitando esse gancho, né? Até eu costumo falar em conversa com colegas advogados, né? A gente sempre conversa, muitos não se identificam com a área do direito de família e eu falo, gente, realmente, não é para todo mundo. Porque, assim, o nosso cliente da área de família, ele sempre busca no advogado, ele busca o psicólogo, ele busca o assistente social, ele busca vários profissionais em um só. E realmente não é para todo mundo, não é todo profissional que tem, né? Eu não digo essa sensibilidade, mas talvez essa iniciativa, né? De ajudar o cliente a encontrar uma forma de chegar a um bem-estar, né? Como, por exemplo, encaminhando para um atendimento psicológico, que é algo que eu costumo fazer sempre. Não chegou divórcio, geralmente eu faço para todo mundo. Olha, é muito importante, né? É uma fase difícil, é uma fase que há uma mudança muito grande na vida das pessoas. E aí, para que você consiga, né, fazer um processo de divórcio um pouco mais saudável, um pouco menos desgastante, na verdade, né? É importante que você esteja bem psicologicamente. E aí isso ajuda até a preservar também a saúde dos filhos, quando o casal tem filhos menores ou até mesmo maiores também, né? Então, assim, realmente a área de família ela não é para todos os profissionais, não é para todo mundo que se identifica, porque a gente tem que ter mais esse traquejo, a Renata está falando aqui, é uma advocacia mais humanizada. Realmente, Renata, você definiu maravilhosamente bem. É uma advocacia humanizada. Então, se você não consegue, se você não acha que não é para você, é melhor nem começar, porque assim, existem outras áreas do direito que são mais práticas, né, que não envolvem tanto o emocional das pessoas, das partes ali envolvidas. Então, é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, né? E sim, a gente escuta o nosso cliente, a gente. A Amanda está tentando entrar. Amanda, manda de novo. Veio. Pronto. Voltei.
Eu fui conectar aqui o carregador e eu tô ouvindo você falando e tô tentando entrar e não tava conseguindo, mas agora foi. Eu tô falando da importância, né, do advogado ele ter essa sensibilidade. Sim. Porque às vezes as partes elas estão tão assim baratinadas com o problema, com o divórcio, com a separação, como que vai ficar os filhos, como que para receber pensão, enfim, pagar as contas. Sim. E aí a pessoa ela não consegue pensar nesse lado, né, emocional, nesse lado mais pessoal. Então, assim, o advogado, é o momento do advogado, né, não só atuar na questão prática do divórcio, mas também orientar, olha, você não vai ser exceção se você procurar um atendimento psicológico, um acompanhamento. Isso vai te fortalecer de alguma forma, isso vai fazer com que a gente tenha um resultado muito melhor lá no final do processo de divórcio. Então, não é uma advocacia para todo mundo, é uma advocacia, eu digo até que para poucos. E eu acho que eu passei a me encantar, né, pelo direito de família no período que a gente fez o estágio lá, e eu via muitos profissionais atuando de forma tão litigante. Eu falo assim, gente, mas são assim, é um casal, tem ali uma criança envolvida, não há necessidade de tanto litígio, entende? Sim. Então, eu acho que eu fui aprimorando a minha forma de pensar e a minha forma de agir hoje com o que eu vi lá atrás. Então, o que a gente vê de erro de outros profissionais, a gente vai, né, agregando valor e vai tentando fazer o melhor, né? Mas aí, era isso. Sim. Sim. Não, com certeza. Quando a gente fala de famílias, né? E apesar do casal separar, não deixam de ser uma família, só passam de família conjugal para uma família parental. Então, são duas pessoas ali que juntas precisam ser suporte para os filhos na criação, né? Para continuar dando segurança, proteção, cuidado, afeto, tudo que a criança e o adolescente precisam. E eu acredito muito que uma abordagem profissional diferente faz a diferença, né, na vida das pessoas. E mesmo para quem não trabalha na área, né? Às vezes você não trabalha, mas você tem algum amigo, algum parente, alguém que você conhece que está passando pelo processo de divórcio, e às vezes você vai acompanhando ali a dificuldade da pessoa, vê o quanto que ela está sofrida, e quem está de fora muitas vezes não entende, né? Nossa, graças a Deus, siga em frente, né? Vida que segue, nananã. E para quem não está vivenciando um problema, quando a gente não tem implicação emocional naquilo que está acontecendo, a gente consegue resolver qualquer problema. Quando algo, né, acontece com a gente, né, que afeta as nossas emoções, e que muita gente sai de um casamento se sentindo um lixo, né, se sentindo fracassado, se sentindo culpado por não ter dado certo, por não ter conseguido sustentar. E isso, né, não tem como falar que a mulher muitas vezes está nesse lugar, porque existe um papel social que a gente cumpre, né, de que a mulher é aquela pessoa que salva o casamento e que é responsável por reabilitar o homem, né, porque a mulher sábia edifica o lar. E, né, isso, a mulher é a responsável pelo cuidado, pelo amor e tudo mais, pela casa. Então, sair de um casamento às vezes é entendido como fracassar. Poxa, eu fracassei, né? Nossa, eu não dou. Quantas pessoas às vezes eu ouço falando isso? Ah, eu não dou certo em nada, não. Casei e não deu certo. Tenho dedo podre para homem, né? Não dou certo com ninguém. Minhas relações são todas furadas e tudo mais. E às vezes não é. Em muitos casos, faltou um pouco, sim, dessa gestão das emoções, né? Da pessoa também se dar um tempo, digerir aquela história que aconteceu, se chance, né, de recomeçar, de se olhar também para ver, e também de compreender que assim ela não estava sozinha naquela relação,
né? Que tinha uma outra pessoa ali, todo aquele contexto foi construído pelos dois. E não é culpa, não tem culpa. Os erros e os acertos para não repetir os erros, né? Enfim, exato, dá tempo de começar tudo ainda e sim. já... E também da pessoa não se bloquear para uma nova relação, né? Porque a gente aprende vivendo. Então, assim, casou com uma pessoa, não deu certo, né? Por que se fechar para o resto da vida? Às vezes você precisa pensar, né? Tentar de novo, tentar fazer diferente. Para isso a gente precisa ter uma certa abertura. Então, recomeçar é recomeçar na sua parte pessoal, através do seu autoconhecimento e de você reconhecer as suas emoções e de se acolher também. É você olhar para a sua parte profissional, né? Ver quem você se tornou, quais foram os sonhos que ficaram engavetados, que de repente dá para você começar a fazer um resgate. É você começar a lembrar também o que você gosta de fazer, cadê sua rede de amigos, né? Começar a se inserir em novos grupos, para fazer novas amizades, sabe? Para continuar a vida. E é isso, reconhecer que aconteceu, que não era o que queria, mas seguir em frente, né? Buscar uma nova profissão, vai viajar, vai se dedicar a própria vida, vai buscar suporte para poder dar suporte para os filhos, porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Então, quem está muito ferido emocionalmente, dificilmente vai ter estrutura emocional para ajudar os filhos. E aí a gente tem um perigo, né? Que é quando, nesse processo de divórcio, essas crianças, esses adolescentes, acabam perdendo um pouco dessas referências dentro de casa, porque o pai está com a cabeça de um lado, a mãe está com a cabeça do outro, e ele fica ali se sentindo sozinho, cada um está no seu próprio mundo, então eu vou construir o meu mundo também. E aí vão buscar referências fora de casa. Né? E a gente vê o mundo como está, muito perigoso, né? Geralmente vão se tiver na adolescência, eu vou falar um pouco da adolescência, que é um público que eu atendo. Os adolescentes naturalmente já tem essa fase de se afastar um pouco, desconectar um pouco da família e ficar mais próximo dos amigos, porque é um momento de construção da identidade, então eles vão buscar nos grupos, né, coisas para compor a identidade deles. Só que nessa, os pais precisam estar juntos para orientar, para direcionar, para proteger, para dar afeto também. E nessa, os adolescentes se sentem sozinhos e vão buscar referência a essas referências que a gente vê aí pela internet. Cada hora uma coisa mais absurda do que a outra, né? E se você pegar história por história dessas coisas que acontecem, você vai ver que tem algo que em algum momento naquela família pode ter ficado, sim, disfuncional. Né? E uma coisa que a gente costumava falar sempre, quando eu participava do projeto PM Care, divórcio não mata nenhum filho, não adoece ninguém. O que adoece é quando esse divórcio é totalmente disfuncional. Quando essas brigas judiciais elas ficam tão acirradas que o pai e a mãe ficam adoecidos, a família inteira adoece e aquela criança fica, aquele adolescente, aquela criança fica assim, no limbo. Sim. Então, são coisas importantes da gente pensar. Acho que já falei bastante. Nossa, a qualquer momento o Instagram vai cortar. Pois é, daqui a pouco o Instagram, brau. Mas não tem como, né? A gente passar por esse tema e não falar certas coisas, né? Mas enfim, gente, queria agradecer a presença de quem esteve aqui com a gente. Vou tentar deixar essa live salva, nem sempre o Instagram colabora, mas se eu conseguir, vou compartilhar nos stories com vocês. E quero convidar quem está aqui, não me acompanha ainda, para conhecer o meu perfil.
vê lá que algumas coisas que eu falei aqui eu reitero bastante no meu feed sempre. Falo sempre nos stories, bato sempre na mesma tecla. Olha, mulher, pelo amor de Deus, não abra mão dos seus direitos. Não passe pelo divórcio sem saber quais são os Sim. seus verdadeiros direitos. Né? Então, assim, convido vocês também para conhecerem quem ainda não segue a Amanda. A Amanda traz conteúdos maravilhosos. Vale super a pena a gente acompanhar nos stories, acompanhar no feed, porque é conteúdo bacana, que agrega e que, assim como o que a gente falou aqui hoje, é importante para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Às vezes não é um problema que a gente está vivendo, mas a pessoa do nosso lado, às vezes da nossa família, está vivenciando, e às vezes a gente tem como oferecer ofertar, né? Um apoio, uma ajuda, um conhecimento, é muito importante. Renato está falando aqui. Comissão de Direitos das Famílias do AB Nova Iguaçu presente. Obrigada, Renata. É uma honra, né, gente? Que honra, hein? Muito obrigada, Renata. Gente, vou fazer só um print aqui para a gente poder postar essa live no perfil. E não esqueçam de ir lá comentar o que vocês acharam da live lá no feed, para motivar outras pessoas a assistirem também. E outra coisa, pode fazer o print. Fez? Foi. Já deixa o convite aqui. Segunda-feira, né? Às 20h30. Eu acho que é 20h30. Depois eu vou ajustar com a Gabi. Eu vou estar com a Gabi lá no meu perfil. A gente vai falar um pouco com outro tema diferente, né? Que tem a ver com algo que eu trabalho muito, que é a ansiedade. A Gabi, que é nutricionista, vai estar comigo conversando um pouco sobre a importância da alimentação, da nossa organização para o cuidado com a ansiedade. Então, também, ela está aqui comentando. Sim, na nossa ela está aqui. Ótima profissional também. Isso aí. E a gente vai bater esse papo lá para falar um pouco sobre isso. Acho que também tem a ver. Tira os comentários para o print. E também tem a ver com esse resgate que eu estou falando, né? Todo recomeço exige da gente também que a gente volte a se cuidar. E os pilares da vida de qualquer pessoa, né? São as nossas funções todas que regulam o nosso corpo. Para a gente dar o segundo passo, a gente tem que estar com a nossa estrutura firme. Então, a alimentação, nosso sono, nossa parte biológica também é super importante. Então, fica o convite. E tirar o comentário. Será que vai sair com tudo na minha cara aqui? Não, mas para mim, vamos tentar. Mas eu consegui tirar com os comentários bem... Tá. É porque agora todo mundo comentou, aí eu... agora todo mundo comentou. Gente, eu não sei tirar. Tudo ligado, Gabi. Tudo ligado mesmo. Não, tá bom. Se você conseguiu, isso aqui é importante. Pronto. Gente, muito obrigado pela companhia. Saiu sem os comentários. Tudo certo. Tá. Tá bom? Tchau, gente. Beijo.